De acordo com o portal O Antagonista, integrantes do Progressistas na Câmara pressionam o governo a exonerar a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para colocar em seu lugar o atual líder do partido na casa, o deputado Dr. Luizinho. Luizinho chegou a ter seu nome cogitado para assumir a pasta em 2021, durante o governo Bolsonaro, em substituição a Eduardo Pazuello, lembra do general? Nízia Trindade tem sido alvo de críticas por não atender parlamentares ou pela sua baixa capacidade de execução orçamentária. Segundo dados do Planalto, a ministra gastou 84% de tudo aquilo que estava disponível para a pasta, atrasando projetos e pagamentos de fornecedores. Meu querido Renato Batista, eu aqui continuo contra a indicação de ministro por parte do Centrão e por indicações políticas. Mas parece que ela está indo mal, hein? Concordo nesse ponto. Inclusive, a ministra da Saúde, ela é uma das ministras que mais comprou essa agenda woke, né? Essa agenda do politicamente correto, em uma pasta em que não deveria tratar desses assuntos, mas ela sempre gosta de aparecer dando essas lacradas nesse sentido. Agora, assim, a gente está entre duas escolhas muito ruins, né? Que é a manutenção da ministra, que até agora não entregou nada de relevante no seu ministério, e o segundo, de uma possível indicação do PP, que sempre tem esses olhos muito gananciosos com relação ao Ministério da Saúde. Isso não é de hoje, eles já ocuparam a pasta no governo Temer, tentaram novamente influenciar no governo Bolsonaro na mesma pasta. Então, eles sempre estão de olho nessa questão do Ministério da Saúde. Eu acho muito estranho, porque o PP é um partido do Centrão, certo? E partidos do Centrão, eles não costumam ter muita ideologia, o Diego Tavares. Eles costumam sempre se guiar pelos interesses fisiológicos deles no parlamento. Isso independe de governo, se é de esquerda, de centro, de direita, para frente, para trás, não importa. Eles sempre estão lá de olho no fisiologismo. E esse olhar muito atento deles com relação ao Ministério da Saúde é para lá de estranho. Então, eu acho que nesse caso aí, eu não sei dizer o que é pior, se é a manutenção disso ou se é a volta ali do PP indicando gente para o Ministério da Saúde com interesses que não me parecem os interesses mais ideológicos de resolver políticas públicas na área da saúde. E vamos só lembrar uma coisa, Renatão, mais um ministério para o PP do Ciro Nogueira, que se diz aí um opositor do governo Lula. Bolsonaro, né? Enfim, Bolsonaro raiz. E é isso que a gente não entende, essa sua estranheza que você sente ao ver essa indicação, de fato, coloca pra gente que se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Ixi, me enrolei todo aqui. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É isso, mas enfim, o que interessa é que o Centrão muito provavelmente vai comer esse ministério de qualquer forma, né? Porque, de fato, tem esse interesse e a ministra não ajuda. 84% da verba destinada para finalidades outras que acabou atrasando a execução de políticas públicas. Isso é inadmissível. Enfim, a ministra já não desempenha bem seu papel e junta essa fome do Centrão, é a receita perfeita para que nós tenhamos mais uma parte do orçamento destinado a essa ala do Congresso Nacional, como o Renato disse aqui. Tem interesses meramente fisiológicos e não ideológicos. João Bellucci, já foram 2 ministras demitidas, né? Então, será que vai mais uma? Eu estou achando que está uma rotatividade muito grande para um ano de governo, né? Daqui a pouco eu estou achando que a população elegeu o PP e não o Lula. O normal nessas reformas ministeriais é no primeiro e segundo ano, né? Você tem uma grande troca, mas está bem confuso, né? Porque esse grupo montado para o apoio ao Lula, ele é amplamente artificial, nessa suposta frente democrática, queria combater o fascismo galopante no Brasil, essa coisa toda, é uma aliança inexistente na prática. Então você percebe ali que o cargo de ministro é muito mais importante para a pessoa ter articulação política do que propriamente o conhecimento técnico da área. Claro que seria o ideal ambos, mas é um cargo muito mais de articulação política, e a Nízia aparentemente não tem essa articulação política. A gente lembra no comecinho do governo Bolsonaro, ele nomeou o Vélez Rodrigues para a pasta da educação, que ele é um acadêmico bastante premiado na área, só que ele não é um burocrata. Ali é muito mais interessante você ter um burocrata gerindo do que um técnico que não necessariamente vai ter esse conhecimento. Unindo os dois seria o ideal. Mas essa
ministra Anísia, como muitos outros ministros do governo Lula em pastas importantes, andam muito sumidos e bem pouco cobrados, o que mostra uma coisa distonante do que era anteriormente, quando os ministros estavam sempre na linha de frente e tinham que responder perguntas diariamente da imprensa. Agora não, você tem uma espécie de permissividade, a Anísia tende a não continuar. O PP foi eleito com o apoio da base de direita, conservadora, do Bolsonaro, enfim, o Arthur Lira, né, todos eles nessa base. Agora eles integram o governo, mas se você perguntar, eles jurarão que são de direita. Tem até ministério lá com o Fufuca. Então, é um partido bem faminto que integra esse centrão fisiológico, integrará cada vez mais. E a Anísia é mais uma mulher que vai rodar, porque o compromisso do Lula com essas chamadas pautas identitárias é apenas um compromisso verbal, ele não é prático, vide essa constante queda de ministras mulheres. Rafael Macris, passado aquele momento inicial de tantos elogios ao governo, sobretudo por um setor da mídia, a gente está começando a olhar muitas dificuldades no desenrolar desse governo. Dificuldades políticas, dificuldades de acomodação de interesses dos parlamentares, dificuldade de montar a própria equipe, dificuldade de zerar o déficit público. Então, dificuldade de conter o desmatamento na Amazônia, porque o tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de madeira, garimpo ilegal, tráfico sexual, incursão de grupos paramilitares, exploração de recursos naturais ilegalmente naquele setor. Enfim, tudo isso continua. Os Yanomamis eu não vi mais falar se eles estão bem ou estão mal. Então, me parece que ou o governo para com essa questão de narrativas sucessivas que podem lhe proporcionar um afago de bajuladores, ou ele passa a efetivamente governar e implementar a sua linha de administração. Porque se começar a aprofundar o déficit, a situação econômica do país piorar, a paciência da população pode acabar. Capês, são narrativas recorrentes que a esquerda gosta de falar, que é defensora das minorias, que é defensora de uma série de coisas. O governo Lula começou com 11 mulheres ministras, ou seja, já começou com menos de 30% dos ministérios ocupados por mulheres. 8 meses depois do início do governo, 2 mulheres já foram demitidas, ou seja, baixando para 9. Essas mulheres foram substituídas por quem? Por homens brancos, héteros, membros do Centrão. E uma situação como essa a gente vê se repetir agora no caso do Ministério da Saúde. Infelizmente é isso que vai acontecer, na minha opinião. Mais uma mulher no governo do PT vai ser substituída por um homem branco, hétero, pertencente ao Centrão. E aquilo que a gente estava colocando aqui, Capês, sobre o absurdo da quantidade, do volume de dinheiro de emendas parlamentares, fora o orçamento secreto, nesses primeiros 2 anos vão ser quase 100 bilhões de reais de emendas parlamentares. O tanto que os deputados estão destinando de dinheiro no orçamento está maior até do que o próprio governo vai ter liberdade para definir onde o dinheiro vai ser colocado. O governo está ficando de mãos atadas, amarrado ao Centrão. E não basta esses 100 bilhões de emendas parlamentares, porque o Centrão estando nos ministérios, a gente sabe que recursos são destinados por indicações de parlamentares que não são considerados nesses 100 bilhões de reais das emendas. Você falou, Rafa, é muito interessante, né? Porque agora o Legislativo reclama que o Judiciário está querendo legislar, mas o Legislativo, por sua vez, está querendo influenciar tanto no orçamento que acaba sendo o executor do orçamento público. Então, nós falamos no começo do programa, não vai ter dinheiro para as obras do PAC, que em tese são obras estruturantes do país, mas com certeza ao redor do Brasil inteiro vai sobrar praça reformada, campo de futebol, ambulância, que é só isso que se faz com dinheiro de emenda parlamentar, né? Se abastece ali curral eleitoral dos deputados e senadores para que eles garantam as suas reeleições. Só uma curiosidade, Diego, até gostaria de colocar aqui, houve uma investigação em cima de algumas das destinações na época dos recursos do orçamento secreto e foi constatado em uma cidade, que eu não vou falar o nome aqui, que a quantidade de procedimentos de próteses dentárias que foi feita na cidade era maior do que o número de dentes da população inteira da cidade. Como que pode uma coisa dessas? Ou seja, o Ministério Público Federal tem que ficar em cima e acompanhar
toda a destinação desses recursos, para que os recursos de emendas parlamentares e a destinação de verbas dos ministérios que estão sendo ocupados hoje por partidos do Centrão não virem ferramentas fáceis para a corrupção. A gente tem que acompanhar em cima, porque uma cena como essa dessa cidade que aconteceu das próteses dentárias é muito mais comum do que a gente imagina e o povo não fica sabendo disso. Em outras palavras, o judiciário quer legislar, o legislativo quer administrar e o governo de esquerda quer governar com a direita. Estamos indo bem.